Olá, povo de Deus! Nesse dia 16 de março de 2023, vamos dar continuidade ao livro de 2 Samuel, continuando o capítulo 19, do versículo 24 ao 43, que está escrito assim na palavra de Deus. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque o teu servo dizia: Albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, falsamente acusou teu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante de meu rei, meu senhor, e, contudo, puseste a teu servo entre os que comem a tua mesa. E que mais direito tenho de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Por que ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu, tu e Ziba reparti as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, para o acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei, quando tinha a sua morada em Maanaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ei comigo em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre bom e mal? Poderia teu servo ter gosto de comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Como o rei passará teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí está teu servo Quimã, que passe com o rei, meu senhor, e faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei bem como parecer aos teus olhos, e tudo quanto me pedires te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para seu lugar. E dali passou o rei a Gigal, e Quimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, como também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei, e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, todos os homens de Davi com eles?
Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porquanto o rei é nosso parente, e por que vos irais por isto? Porventura comemos à custa do rei, ou nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei e até em Davi, mas temos nós do que vós. Porque, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar a trazer nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aqui está falando sobre a volta de Davi para Jerusalém, né, a passagem do capítulo 19 todo, e está falando também sobre o encontro de Davi com Mefibosete. A palavra continua, né, falando sobre a jornada de Davi, e depois também tem a parte onde Barzilai encontra-se com Davi. É uma palavra que a cada dia, se a gente for acompanhando, se a gente for escutando, prestando atenção, a gente vai vivendo a história de Davi e a caminhada de Davi na face da terra. Quero dizer algo para você nesse dia. Deus quer escrever uma história com você. Você tem deixado Deus escrever essa história com você? Ou você tem colocado empecilhos para que isto não aconteça? Porque muitas vezes a gente quer até que Deus escreva uma história conosco, mas a gente não toma uma posição, a gente não se firma na igreja, a gente não tem a visão de águia, né, de olhar e falar: não, eu vou à luta, eu vou fazer com todas as minhas forças, porque lá em Eclesiastes fala, capítulo 9, se eu não me engano, versículo 11, tudo que te vier às mãos para fazer, faça com todas as tuas forças, porque na sepultura não terá obra. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas estão parando no meio do caminho. Para porque desagradou de algo, para porque viu algo e não gostou, para porque acha que a igreja tem que ser conforme o agrado da pessoa. Eu quero dizer algo profundo para você. A igreja não tem que ser de acordo com a vontade das pessoas. A igreja não tem que ser conforme o gosto da pessoa. Isso não está me agradando. Você não está na casa do Senhor para que algo te agrade. Você está para agradar ao Senhor. Portanto, que a palavra do Senhor diz: deleita-te, pois, no Senhor, se eu não me engano, Salmos, deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E enquanto você ficar com esse pensamento medíocre, pensando que a igreja tem que te agradar, você não vai chegar a lugar nenhum. Em nome de Jesus. Vamos nos manifestar e vamos ser servos maduros, que já não precisa mais de leitinho, e vamos ver o quanto que a obra do Senhor precisa. Porque senão, sabe o que vai acontecendo? Você vai ficando parado no meio do caminho, não faz nada, não prospera espiritualmente, não cresce espiritualmente, não faz a obra do Senhor. Por quê? Porque está esperando que a igreja te agrade, que a igreja faça a tua vontade, e nós estamos para cumprir com a vontade de Deus. E enquanto nós não compreendermos isto, enquanto nós não olharmos desta forma, enquanto as pessoas estiverem aí com esses mimimi, com esses pensamentos pequenos, pensando que a igreja tem que agradar o ser humano. Jesus já agradou a todos, morrendo na cruz do Calvário. Jesus já agradou a todos, entregando a sua vida para derramar o seu sangue carmesim ali na cruz do Calvário. O que mais você quer? O que mais você espera? Se tem líderes, se tem liderança, se tem pastores, se tem apóstolos, se tem presbítero, se tem missionário, se tem evangelista, é porque eles se doaram a fazer e cumprir com a vontade do Senhor. E tem muitos juízes dentro da casa do Senhor com os braços cruzados, olhando se alguém vai errar, se alguém vai fazer coisa errada, se alguém vai pecar. Isso não tá legal. Eu não concordo com isso. Para de meninice, em nome de Jesus, povo de Deus, vamos parar de meninice.
Vamos cumprir com a obra do Senhor. Quando a gente se depara com algo que a gente vai fazer para o Senhor, a gente não fica olhando o que o próximo está fazendo, porque a gente está ali distraído, a gente está prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes as pessoas não fazem a obra do Senhor com diligência, não faz com sabedoria, faz de qualquer maneira, faz relaxadamente, porque está mais preocupado com o que o próximo está fazendo do que o que si próprio está fazendo. Então sabe que o Senhor nos convida a olhar para as nossas obras, olhar para as nossas ações e ver se a gente está de acordo com a vontade de Deus. Portanto, que a própria palavra de Deus diz: examine, pois, o homem a si mesmo. Se a Bíblia fala, examine, pois, o homem a si mesmo, por que muitas vezes a gente se pega examinando o nosso próximo? Por que muitas vezes a gente se pega querendo ser juiz do nosso próximo? Deus não dá essa autorização a ninguém. Deus não permite que ninguém seja juiz. Porque se nós, a Bíblia fala, se a gente decidir ser juiz, a gente traz novamente Cristo para ser crucificado. Porque até então, o que eu sei, o Senhor Jesus é o nosso advogado. É o nosso Salvador. Um dia ele virá como juiz para julgar a terra, mas por enquanto ele está com misericórdia, com amor, para salvar, para resgatar as almas. Então, em nome do Senhor Jesus, muda o teu pensamento. Muda a tua forma de ser como cristão e comece a olhar para as tuas ações, para as tuas obras, para aquilo que você está fazendo, se está realmente glorificando ao Senhor. Se não tiver, dobre o teu joelho, se conserte e comece a caminhar diferente a partir de hoje. Amém? Que Deus abençoe. Sou a pastora Maria Paiva, da IAP Sol da Justiça. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome do Senhor Jesus.